Bom, nesse vídeo então nós vamos falar do desenrolar da guerra em si. Antes de falar das fases da guerra, uma coisa que sempre eu gosto de ressaltar é por que esse episódio é chamado de Primeira Guerra Mundial, né? Vocês verão nos livros por aí que muitos autores falam dessa guerra como sendo a mãe de todas as guerras, a Grande Guerra. Outros falam que nós não tivemos duas guerras, e sim uma guerra só em dois momentos, seria a primeira e a segunda. Então é um episódio extremamente importante na história da humanidade, porque ele traz uma série de novidades. Quando tinham ocorrido outras guerras importantes na Europa? Na época do Napoleão, 1815. Então, de 1815 a 1914, tivemos conflitos localizados, né? Mas nada assim grandioso ou tão abrangente como foi esta guerra de 1914. Então, vamos lá. Primeira coisa. Pela primeira vez na história da humanidade, nós teremos um conflito que vai acontecer basicamente no continente europeu. Nós temos batalhas praticamente só no continente europeu. Uma coisa no norte da África, mas o importante mesmo aconteceu na Europa. No entanto, vai envolver países de outros continentes, como é o caso do Japão, que se envolve na Primeira Guerra, Estados Unidos, aqui da América, que vai entrar na guerra, o Brasil, mesmo que de forma secundária, também vai entrar na guerra. Então, apesar de ser um conflito europeu, vai envolver países de outros continentes. A segunda razão é que agora é um conflito entre potências industrializadas. Não são países mais de economia agrária, não é? Sem tecnologia que estão envolvidos num conflito. São países com enormes parques industriais que colocarão esses parques industriais a serviço da produção de armas, de munição. E isso vai tornar esse conflito muito mais mortífero, né? Muito mais destrutivo. Tá? E uma terceira diferença é que esse episódio vai provocar uma reorganização do comércio internacional. Então, países que eram considerados potências, como era o caso da Inglaterra, vão entrar em decadência efetivamente, e outros que não eram lá tão importantes, como era o caso dos Estados Unidos, se bem que ele já vinha num crescente, né? Ele vai deslanchar mesmo aí durante a Primeira Guerra Mundial e vai se transformar na principal economia do mundo capitalista. Então, essas três causas básicas, né, tornaram esse conflito diferente dos outros, ok? Uma outra coisa que eu costumo utilizar para tornar esse assunto mais didático, né, mais facilmente compreensível, é dividi-lo em fases. Então eu costumo dividir em três fases. A primeira fase, que vai de 1914 até 1915, é a chamada fase de movimentação das tropas. A segunda fase, que vai de 15 a 17, é chamada de guerra de posições, travado nas trincheiras, né? Depois eu explico isso. E a última fase foi marcada por dois grandes episódios: a entrada dos Estados Unidos no conflito e a saída da Rússia, né? Decisão provocada pela Revolução Comunista de 1917. Depois a gente destrincha cada uma delas. Então vamos lá pela primeira fase. Nós sabemos que antes da guerra explodir, os países já tinham certeza de que esse conflito iria acontecer e estavam preparados para a guerra, né, na chamada paz armada. Então, a corrida armamentista, a formação das alianças. Quando a guerra foi declarada, houve uma intensa movimentação de tropas. Então, o exército alemão partiu com tudo para cima da França. E eles quase tomaram Paris, né? Não conseguiram porque houve reação dos franceses de um lado e do outro a Rússia atacou o território alemão. E aí os caras tiveram que dividir as tropas, né, para combater em duas frentes. Mas o exército alemão ficou dentro do território francês, né? A Inglaterra vai atacar a Alemanha. Então, assim, é uma fase em que as tropas se movimentam, invadem, recuam, né? Então, essa movimentação de tropas é que marca essa primeira fase. A segunda fase, a chamada guerra de posições, é a mais cruel. É o diferencial desta guerra.
Porque vai chegar um momento em que se percebe que não tem nessa guerra nenhum exército que seja mais forte, mais poderoso do que o outro, que vá vencer as batalhas tranquilamente ou facilmente, né? Na verdade, assim, no começo esses países até achavam que esse conflito fosse durar meses, né? A propaganda da época dizia que a guerra começando em julho, mas que em dezembro os soldados estariam em casa para o Natal. E não foi isso que aconteceu, né? Nós sabemos que a guerra durou 4 anos. Então, nesta segunda fase, você tem a formação das trincheiras. Como é uma guerra de posições, o que passou a ser mais importante para o exército francês? Garantir as posições que eles conseguiram demarcar para evitar que o exército alemão continuasse invadindo o território francês e tomasse Paris, do que tentar, de repente, uma ofensiva contra os alemães, serem derrotados e os alemães tomarem todo o território. Do outro lado, o que se percebe? Os alemães também tinham uma preocupação. Vamos garantir o que nós já conquistamos, porque se nós tentarmos invadir e formos derrotados, nós seremos expulsos daqui. Então, qual era a ideia? Garantir a posição já conquistada. E para garantir isso, eles construíram as trincheiras. Aquelas valas que os soldados cavam na terra, né? Fazem abrigos subterrâneos e ali eles passam a proteger o território já conquistado. Isso é uma coisa terrível, porque os soldados ficavam meses, às vezes anos dentro de uma trincheira, né? Sendo ameaçado o tempo todo, passando por dificuldades diversas, né? Um dos grandes problemas dessa guerra era abastecer as tropas, então assim, sofriam muito com a falta de alimento. Na época do inverno, lama, neve, sujeira. Na época do verão, pó, ratos, doenças. Então assim, era uma coisa terrível a vida de um soldado dentro dessa trincheira. E como as coisas não evoluíam, porque ficava uma loucura, né? Um soldado defendendo a trincheira de um lado, arame farpado, o outro do outro lado, com arame farpado, também armado, um atirando no outro, mas as coisas não andavam. Até que os exércitos começaram a se valer da ciência, né? Da tecnologia, para desenvolver novos equipamentos e dar uma nova dinâmica à guerra. Um outro diferencial desse conflito serão as armas utilizadas aí. Então, pela primeira vez se utilizou a metralhadora em larga escala, né? Tem exércitos com diversos destacamentos, todos armados com metralhadoras, né? Você tem o lança-chamas, né? Aquele tanque de gasolina colocado nas costas de um soldado com um maçarico na frente. Se esse cara consegue chegar na trincheira do inimigo, ele faz um estrago danado. Os projéteis explosivos, né? Especialmente a granada, que foi desenvolvida e utilizada em larga escala nessa época. Lembrando que a granada não mata pelo poder da explosão, e sim pelos estilhaços que ela lança quando ela explode, né? Os gases tóxicos, né? Pela primeira vez isso vai ser usado assim num conflito em larga escala, né? Não tenha sido a primeira vez que alguém se utilizou desse tipo de artifício para tentar derrotar o seu inimigo. Você tem desde a época da Guerra do Peloponeso que os caras já usavam artifícios semelhantes a isso, né? Mas nessa guerra a ciência foi usada para produzir isso em larga escala e ser usado como arma de guerra. Um outro artefato bastante utilizado aí foram os tanques de guerra, né? Que foram desenvolvidos pelos ingleses, né? E que agora protegiam o soldado para ele conseguir chegar à trincheira do outro sem ser alvejado, né? Porque ele está dentro de uma caixa de ferro, né? Mas principalmente, quais são os grandes diferenciais em termos tecnológicos dessa guerra? Os submarinos e os aviões. Os submarinos que foram bastante aprimorados pelo exército alemão, porque eles sabiam que só com exército eles não venceriam a guerra, precisariam de uma marinha forte, e eles investiram especialmente na produção de submarinos, né? E o avião, que inicialmente foi usado para visualizar a localização das tropas inimigas, depois para fotografar
até que um espertinho teve a ideia de levar bombas e jogar lá de cima na cabeça do soldado que estava dentro da trincheira. Então essas armas são os diferenciais desse conflito, ok? Então isso começa a ser usado com mais intensidade aí nessa segunda fase, né? Nessa fase de guerra de trincheiras, né? E a guerra, mesmo assim a guerra não deslancha, né? Até que 2 episódios vão dar um novo rumo ao conflito. Os Estados Unidos entrarão na guerra e a Rússia irá sair da guerra. Primeiro vamos entender o porquê dos Estados Unidos entrar no conflito. O presidente americano nesta época era um cara chamado Woodrow Wilson, um professor universitário, pacifista, que fazia de tudo para não envolver os americanos, os Estados Unidos, num conflito, né? Priorizava sempre a ação diplomática, né? Então esse cara, sempre que era questionado, ele ia por essa linha, né? De não envolver os Estados Unidos no conflito, não queria de forma alguma. Até que a Alemanha percebeu uma coisa. Ela tinha um exército bastante agressivo, né? Muito equipado, e à medida em que ela atacava os seus inimigos, ela começou a perceber que eles não se enfraqueciam. E não se enfraqueciam porque eles estavam sendo ajudados por países que nem estavam no conflito. E aí, como forma de enfraquecer os seus inimigos, especialmente a Inglaterra, porque a Alemanha queria meio que isolar a Inglaterra para ela não ser abastecida, né? Os alemães vão decretar uma guerra submarina total. E aí a ordem era para os submarinos alemães torpedearem navios, independente de onde eles viessem, de que país fosse, né, para evitar que eles abastecessem os inimigos da Alemanha. E aí começam a afundar navios norte-americanos, e que depois vai ser o mesmo motivo que vai levar o Brasil a entrar na guerra. O navio brasileiro também será afundado por submarino alemão. E aí isso gera nos Estados Unidos uma grande preocupação, especialmente entre os banqueiros e grandes empresários norte-americanos. Por quê? Porque mesmo não estando na guerra, os Estados Unidos ajudava, vendia coisas para os inimigos da Alemanha, né? Então, os americanos cresceram, na verdade, né? Se desenvolveram economicamente, alavancaram sua economia, aproveitando a destruição que acontecia na Europa. Então esses empresários, esses banqueiros começaram a ter medo do seguinte: se a Alemanha vence a guerra, eles teriam enormes prejuízos, né? E os países que deviam para os Estados Unidos não teriam condição de pagar, caso caíssem nas mãos da Alemanha, e pior, os empréstimos que os banqueiros americanos fizeram para esses países da Europa não fossem pagos. Então, o Congresso americano, né, aprovou uma lei determinando que os Estados Unidos entrassem na guerra para defender a Tríplice Entente. E aí, em março de 1917, os Estados Unidos entram oficialmente no conflito. Então esse é o motivo dos Estados Unidos entrarem na guerra. As razões da Rússia para sair do conflito são outras, né? Como eu disse lá no início, a Belle Époque foi um período de euforia, de riqueza para a elite, para a burguesia, mas os trabalhadores continuavam na penúria, né? na exploração máxima. E existia entre essas comunidades operárias europeias, inclusive, a intenção de seguir um caminho de libertação do capitalismo, né, através de revoluções. E a ideia era caminhar para uma revolução socialista. Onde foi que isso aconteceu primeiro? Na Rússia. Tá? O próximo assunto vai ser exatamente Revolução Russa para vocês que estão no terceiro ano. Na Rússia, um braço do Partido Social Democrata, Operário Social Democrata, os bolcheviques, vão liderar uma revolução que vai tomar o poder na Rússia, implantar o socialismo, e as lideranças da revolução vão procurar a Alemanha e negociar com a Alemanha
uma retirada do país da guerra. Isso vai acontecer em março de 1918, abril de 1918, né? Os russos, coitados, serão esfolados pela Alemanha, que toma dos russos um monte de território, cobra indenização para aceitar a rendição, para aceitar a saída da Rússia. É assinado um acordo chamado de Brest-Litovsk, né? Então, por esse acordo, então a Rússia sai da guerra, mas pagando um preço caro por isso. Pois bem, a entrada dos Estados Unidos por um lado, né, gerou preocupação na Alemanha. Mas por outro, quando a Rússia saiu da guerra, isso deu um novo alento às pretensões alemãs. Por quê? Antes da Rússia sair da guerra, os alemães tinham que se preocupar em combater em duas frentes. Né? Na oriental, onde eram atacados pelos russos, e na ocidental, onde eram atacados por franceses e ingleses. Né? Qual foi a percepção do governo alemão? Bom, mesmo com a entrada dos Estados Unidos, agora que a Rússia saiu, eu vou juntar minhas tropas e vou combatê-los numa frente só. E eu tenho condições de ganhar a guerra. Essa era a visão do governo alemão. Mas já se sabia que já com 3 anos de guerra, né, a Alemanha já estava em frangalhos, né, já estava enfraquecida. E os Estados Unidos estavam entrando aí inteirinhos. Né? A coisa era tão visivelmente desproporcional ou desequilibrada que quando os americanos entraram na guerra, o presidente Woodrow Wilson já trouxe uma proposta de cessar fogo. Eram os chamados 14 pontos do presidente Wilson. Né? Era uma proposta de fim de conflito sem declaração de vencedor ou perdedor. Mas qual foi a percepção da Alemanha? De que ela iria vencer de qualquer jeito. Então ela não aceitou essa proposta do presidente Wilson. E a guerra continuou. E aí, sob a liderança de ingleses, franceses e agora com o apoio dos soldados americanos, a Tríplice Entente vai com tudo para cima da Tríplice Aliança. E um a um começam a se entregar, a depor as armas. Né? Império Austro-Húngaro, outros países que entraram lá da Tríplice Aliança, como a Bulgária, né? A Romênia, todos começam a se entregar. Só fica a Alemanha de pé. Né? A propósito, esqueci de comentar disso, a Itália ela era, lá antes da guerra, membro da Tríplice Aliança, junto com o Império Austro-Húngaro e a Alemanha e Império Austro-Húngaro. Só que a Itália, no início, no primeiro ano de guerra, ela manteve-se neutra. Né? Aí, em 1915, com promessas de que ela teria territórios no desmembramento do Império Austro-Húngaro, especialmente lá na Península Balcânica, a Itália muda de lado, sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. Tá? Pois bem, então agora, nós voltando lá, os Estados Unidos entrou na guerra, agora a Tríplice Entente ficou mais forte do que a Tríplice Aliança, só os alemães que não se convenciam disso. Qual foi a estratégia da Tríplice Entente para enfraquecer e derrotar a Alemanha? Junto com os ataques militares, né, os ataques, os bombardeios, os países da Tríplice Entente promoveram um bloqueio na Alemanha, porque a Alemanha é um país dependente muito de exportação, de importação, né? Ela não tem petróleo, ela não tem pouca produção de alimentos, não é suficiente para atender toda a população, né? Lubrificantes, uma série de coisas que a Alemanha não possuía. E aí ela bloqueada, né, e atacada, ela vai combalir, não vai ter como, né? Foi uma fase extremamente complicada para a sociedade alemã, né? Porque sem abastecimento as pessoas não morrem só no campo de batalha, também morrem nas cidades, né? Nas comunidades, porque falta alimento. Né? Existem relatos, né, de soldados que lutaram na Primeira Guerra falando da miséria que se abateu sobre a sociedade alemã nesse período. Então as pessoas morriam de fome, a fome enfraquece o organismo e as doenças aproveitam e atacam. Então assim, foi uma tristeza geral.
Dizem que nesta época a Alemanha, quando ela tinha abastecimento, tinha racionamento também. Então as pessoas só podiam comprar 2,5 kg de batata por semana, 200 gramas de carne, um ovo por quinzena, 20 gramas de manteiga. Então assim, e isso só para as pessoas que tinham dinheiro, né? Os ricos se viravam no mercado negro, né? No contrabando, mas os pobres passavam fome. Tanto é que, para amenizar um pouco a fome da população, o exército fornecia uma sopa, que eles chamavam de os canhões do guisado. Era uma sopa basicamente de nabo salgada com água do mar, para tentar alimentar a população. Então foi uma coisa assim terrível, né? E claro que sem abastecimento, escassez, a inflação dispara, né? Existem relatos aí dessa época que dizem que era mais barato você pegar uma nota de 50 mil marcos, que era o dinheiro dos alemães, e escrever uma carta nessa nota do que comprar uma folha de papel. É uma coisa engraçada. Dizem que na época, se a pessoa chegasse num bar, né, pedisse uma cerveja, né, tomar a cerveja para depois pedir a outra, que ela já tinha subido de preço. Então, quando a pessoa chegava e ia tomar duas cervejas, já pedia as duas ao mesmo tempo, porque se ele esperasse tomar a primeira para pedir a segunda, ela já tinha aumentado. Então, assim, uma inflação absurda. Então, toda essa coisa aí vai fazer com que a Alemanha se enfraqueça, né? Vai sofrer terrivelmente com as consequências desse bloqueio e dos ataques, né? Diante dessa miséria toda, né, começa uma pressão da população em cima do imperador, o Guilherme II, né, que não tendo o que fazer vai renunciar ao cargo, né, proclama-se um novo sistema de governo na Alemanha, uma república, que tem por sede uma cidade chamada de Weimar, e serão as autoridades da República de Weimar que vão assinar a rendição alemã. Então a guerra acaba em 1918 com a rendição alemã assinada por essas novas autoridades do governo alemão. E aí vamos à contabilidade da guerra. Bom, independente do país ter terminado a guerra do lado vencedor ou perdedor, ele estava destruído, estava detonado. Então foi uma constatação de todos de que esse conflito foi ruim para todo mundo, não teve vencedor, né? Todo mundo saiu perdendo. Agora, em termos de contabilidade mesmo, a gente pode dividir as consequências dessa guerra em dois lados, né? Um custo material e um custo humano. Então, custo material. A capacidade produtiva desses países estava reduzida pela metade, tá? Porque durante a guerra as pessoas pararam, os camponeses foram recrutados pelo exército, então quem conseguia produzir alguma coisa eram as mulheres, então a produção caiu muito. Né? As fábricas pararam de produzir artigos de uso comum para produzir armas. Os bombardeios destruíram estradas, pontes, ferrovias. Esses países que compravam produtos, especialmente dos Estados Unidos, estavam endividados. Né? Então, assim, foi uma tragédia para todos eles, especialmente para os perdedores, mas todos estavam arruinados ou estavam debilitados por essa destruição toda, por esses 4 anos de guerra. Em termos humanos, o que nós temos aí? Alguns autores falam em 9, 10, 15, 19 milhões de pessoas mortas. E 30, 35, até 40 milhões de pessoas feridas. Né? Porque especialmente pelo uso dos gases, né? Gases tóxicos, as pessoas não apenas morriam, mas também ficavam com sequelas terríveis, né? Problemas respiratórios, né? Uma série de coisas. E uma outra questão, essa guerra vai provocar um êxodo, ou seja, um processo migratório, que alguns autores falam em 190 milhões de pessoas que abandonaram a Europa e fugiram para outros continentes. Né? Muitos vieram inclusive aqui para a América e para o Brasil. Então foi uma guerra assim, com prejuízos e destruição para todos. Então isso é o que a gente pode contabilizar como consequência da guerra. Agora,
nós temos outros desdobramentos, porque quando a guerra acabou, né, entre 1919 e 1920, os países que estavam do lado vencedor se reuniram no Palácio de Versalhes, em Paris, para negociar ou para decretar as punições para os perdedores. Dessas conferências, né, dessas reuniões, saiu um documento chamado de Tratado de Versalhes, que os historiadores falam que foi, na verdade, uma sentença penal de condenação à Alemanha. Por mais que o presidente dos Estados Unidos tentasse evitar que se fosse para humilhação da Alemanha, né, especialmente os governantes da França não quiseram saber. Eles não se contentaram em apenas decretar a Alemanha derrotada, eles quiseram humilhar a Alemanha. E qual era o medo dos Estados Unidos? Que isso provocasse uma sensação de revanchismo entre os alemães, e o que vai acontecer, né? Mas no final dessas reuniões todas aí, eram 27 países, né, do lado vencedor, eles chegaram a elaboração de documento chamado de Tratado de Versalhes, que era um calhamaço de 435 artigos, praticamente todos condenando a Alemanha. E aí a Alemanha, como eu disse, ela não foi só punida, ela foi mantida numa posição de humilhação e de impossibilidade de se recuperar. Então a Alemanha perdeu territórios, né, perdeu colônias, todas as colônias ultramarinas delas foram entregues para os vencedores. A Alemanha foi proibida de ter aviação militar, o seu exército só podia ter no máximo 100 mil homens. A região da Alsácia-Lorena, claro, foi devolvida para a França, né? A região fronteiriça entre Alemanha e França, a região da Renânia, foi considerada zona neutra, né? Então ali não poderia ter a presença militar alemã. Em tese, seria uma região administrada por pessoas ou autoridades escolhidas pela Liga das Nações que vai ser criada. Então, assim, a Alemanha, coitada, o serviço militar não podia mais ser obrigatório, soldados só se fossem, se eles se alistassem espontaneamente, não era mais o recrutamento obrigatório, né? Então a Alemanha foi humilhada. Os outros impérios também foram desmembrados por outros acordos. Então o Império Austro-Húngaro foi esfacelado, né? Então a Áustria foi mantida como território minúsculo, se comparado ao império que ela possuía antes, né? Foi proibida de se juntar à Alemanha, né? O Império Russo já não era mais aquela coisa porque eles já estavam sob domínio dos comunistas, né? E tinha perdido grande parte do seu território, né, da Finlândia até Bielorrússia, tudo tinha sido perdido já para os alemães e agora se tornavam independentes. O Império Turco-Otomano, que já vinha se esfacelando, acabou de ser dividido entre os países que estavam do lado vencedor. Então, assim, para a Europa, só tristeza, só miséria. Quem se deu bem com tudo isso? Aliás, antes disso, uma outra decisão dessas reuniões aí do Tratado de Versalhes ou dessa Conferência de Versalhes. Por sugestão dos Estados Unidos, foi criada uma instituição chamada de Liga das Nações, ou Sociedade das Nações. Qual era a ideia? Que se criasse uma instituição que fiscalizasse o mundo, detectasse problemas e agisse diplomaticamente antes disso virar uma guerra. Tá? O que nós sabemos é que, mesmo sendo criada por sugestão dos Estados Unidos, né, essa liga já nasceu frágil, sem autoridade, sem poder, porque as principais potências da época ficaram de fora da Liga das Nações. Os Estados Unidos ficou de fora porque o Senado americano proibiu, né, porque eles não gostavam dessa posição fiscalizadora da Liga. Então eles preferiam ter liberdade para comprar e vender todo mundo. A Alemanha, considerada causadora da Primeira Guerra, ficou de fora. A Rússia, comunista, ficou de fora. Então, assim, a Liga das Nações se tornou uma instituição dominada por França e Inglaterra para defender os seus interesses particulares, especialmente a manutenção das suas colônias. Agora, quem se deu bem mesmo com tudo isso foram os Estados Unidos, que ficaram de fora durante os 3 primeiros anos da guerra, né, só entraram no final, não sofreram nenhum tipo de ataque ao seu território, né? Aproveitaram esse tempo em que eles estavam de fora para investir no seu desenvolvimento, na sua produção, vender para a Europa,
para os países que estavam em guerra, se destruindo, e conquistar os consumidores que antes eram consumidores dos produtos europeus, como era o caso do Brasil. Durante a Primeira Guerra, o Brasil quase não tinha indústrias. Então nós comprávamos tudo da Europa, especialmente da Inglaterra. Como a Inglaterra agora está em guerra, passamos a consumir dos Estados Unidos. Aí começa efetivamente a influência norte-americana sobre o Brasil. Além desse crescimento econômico fenomenal dos Estados Unidos aí na Primeira Guerra, ele também concentrou em seu território mais da metade do ouro mundial. Para que serve ouro? É só para dizer, olha, eu tenho toneladas de ouro nos meus estoques? Não, nesta época, ouro era a base de lastreamento da moeda. Então, para fazer dólares, os Estados Unidos tinham que ter ouro para garantir que as pessoas aceitassem o dólar. E ele fez isso, tanto é que, a partir daí, o dólar americano vai se tornar a moeda das transações internacionais, né? Enterrando a libra esterlina. Ok? Então, assim, em termos de Primeira Guerra, eu acho que isso é o essencial, né? Eu entro em alguns detalhes porque eu já percebi que quando vocês se depararem com questões de Primeira Guerra, especialmente no Enem, né, elas são contextualizadas e muitas vezes ela te pega pelo detalhe. Então, se você não conhece o mínimo dos detalhes, você acaba se embananando. Ok? Primeira Guerra Mundial, finito.